Falais verdadeiramente justiça aos juízes, julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos, desapareçam como águas que se escoam, ao dispararem flechas fiquem elas embotadas, sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol, como espinheiros antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. O título do Salmo 58 é A Sorte dos Ímpios. Destacamos aqui algumas observações que o salmista Davi nos traz. Nós estamos vivendo em dias no nosso país em que vemos brigas, lutas, desentendimento entre os poderes da nossa nação. Nossa nação, ela é governada por um regime presidencial, que é o que chamamos do poder executivo, mas também temos a Câmara Federal, o poder legislativo, juntamente com o Senado, e o poder judiciário, que é a Suprema Corte. A Suprema Corte, ela tem como função julgar as leis que é da Constituição ou que é legislado na Câmara Federal. E nós temos visto algumas decisões que, aos nossos olhos, elas contrariam muito a Constituição, contrariam até o benefício do próprio povo, indo de encontro aos outros poderes. Essa questão de julgamento ou julgar leis é muito difícil, é muito complicado, porque lá no nosso Supremo Tribunal são homens ainda que legislam. Eles não são super-homens, superiores a todos os outros homens, homens que são capacitados ou estudaram para se capacitar para que julgassem bem as leis, mas são passíveis de erro, sem dúvida alguma. Isso é um fato. Davi, ele traz aqui, nas circunstâncias desse salmo, onde ele faz dois questionamentos no primeiro versículo. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, e julgais com retidão os filhos dos homens? Então Davi, ele traz aqui uma situação de julgamento. E o questionamento que Davi faz é o questionamento se os juízes estão julgando corretamente, coerentemente. E se estão julgando os homens de uma forma justa. E então Davi, ele vai trazer uma situação de que esses juízes que estão julgando sendo ímpios, infelizmente, eles não terão um julgamento correto devido à sua impiedade. Nós sabemos e infelizmente temos visto, já não há pouco tempo, os nossos líderes, os nossos governantes usufruírem dos benefícios que o nosso país pode dar-lhes, a eles próprios, infelizmente, e indo além, ou seja, subjugando o próprio povo. Sendo assim, nós percebemos que tanto leis que são criadas pela Câmara Federal ou Senado, elas não vêm de encontro à necessidade do nosso povo, bem como também a nossa Suprema Corte não tem julgado coerentemente também estas leis, inclusive aquelas que são da nossa Constituição. Com isso, certamente, todo o povo sofre.
Mas uma coisa que Davi coloca aqui é o que de fato ele anseia para que esses que estão julgando, trazendo mal para o povo, aconteça, ou seja, eles serão julgados, eles receberão a paga. Porque, como diz o versículo 2, eles ocultamente engendram, planejam no seu íntimo iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas próprias mãos. Com o seu julgamento, ao invés de trazer paz, eles distribuem iniquidades. E então, Davi vai dizer, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nós sabemos que desde o nascimento todos são alcançados pela impiedade por ocasião do pecado. E continuando distante de Deus, todo o seu julgamento será erro, será iníquo. Então, meus amados e queridos irmãos, Davi ele vai falar do que acontecerá, do desejo do seu coração, para todos esses que têm trazido essa maldade, têm julgado essa maldade, que todos eles certamente serão julgados e serão destruídos, serão julgados e serão condenados, serão julgados e passarão. E o próprio Deus assim o fará, não somos nós. Lamentamos, ficamos às vezes até revoltados com certos julgamentos e leis que são colocadas em nosso país, mas é Deus que o julgará. E Davi então encerra esse salmo dizendo que nós que somos justos devemos nos alegrar. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, ou seja, quando vir o julgamento, quando Deus julgar todas as coisas. E então todos nós podemos ter certeza em nosso coração e diremos, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga toda a terra. Creia desta forma, por mais injustiça que nós possamos viver, nós devemos crer que nós devemos nos alegrar por sermos justos, porque há justiça para os justos, porque há um Deus, Ele quem julga todas as coisas, Ele que julgará toda esta terra. Que Deus abençoe a todos, queridos. Confie no julgamento do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.